Amém, queridos? João, capítulo 20, no versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém, queridos? Aqui a gente vê aqueles discípulos e aquela mulher em uma situação de um certo desespero, né? Eu vi aqui essa palavra e passava na minha mente como um teatro, os homens, aquela mulher correndo de um lado para o outro e falando: e agora? E agora? O que vai ser? Nós viemos aqui para encontrar, né, e estar ali diante do corpo do nosso Senhor, mas quando chegamos, alguém mexeu no corpo, ele não estava mais lá. E aqueles homens, aquela mulher ficaram procurando de alguma forma entender como lidar com aquilo, entender como resolver aquela situação. Um correu para um lado, o outro correu para o outro, chamou o outro, um chegou, não entrou, o outro chegou e entrou. Cada um tem um temperamento diferente, não é verdade? Um chegou primeiro, mas só olhou, o outro chegou e já foi entrando. E a gente é diferente um do outro. Cada um tem uma resposta diante das situações que podem ser semelhantes na nossa vida. São situações que não acontecem só com você. Outros irmãos também passam por situações difíceis, mas lidam cada um de nós de maneira diferente. Lidamos cada um de nós. E aqui fala que era o primeiro dia da semana. E hoje é o primeiro dia do ano de 2023. Nós estamos iniciando um novo ano. E geralmente quando a gente inicia um novo ano, a gente começa então a trazer à memória os nossos planos, os nossos projetos para 2023. Quais são os sonhos que nós colocamos lá na cartela e agora é meio que cai a ficha, né? E aí você fala: como eu vou tornar em realidade esses sonhos? Como eu vou viver e conquistar a dupla honra que foi ministrada sobre a minha vida? Como é que eu coloco em prática agora a palavra que foi liberada, para que eu possa realmente experimentar essa vitória, experimentar essa dupla honra? E isso gera em nós uma certa ansiedade. Amém ou não? A gente fica ali no início do ano falando: agora é comigo, né? Agora eu preciso agir debaixo da direção de Deus, mas eu preciso tomar uma posição. Eu preciso planejar, eu preciso colocar em prática aquilo que eu falei que eu faria nesse ano de 2023. Quantos creem que isso gera uma certa ansiedade, dá aquele friozinho na barriga, né? Mas aquele povo, aqueles homens, discípulos, eles estavam ali iniciando um novo tempo também. Não era um novo ano, mas era um novo tempo na vida deles, porque até então eles caminhavam com Jesus lado a lado. Mas agora eles teriam que caminhar sem Jesus diretamente ao lado deles, ensinando. Teriam que dar continuidade à obra que Jesus deu início com eles, ensinando eles no caminho, mas agora era com os discípulos. Eles tinham que começar a agir com aquilo que aprenderam, mas por conta própria, debaixo do ensinamento que receberam, mas era com eles agora. Então fala com o seu irmão: agora começou 2023. É contigo, debaixo dessa unção que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É contigo. Tornar real aquilo que você planejou, projetou
correr atrás dos sonhos que você colocou ali na cartela, tornarem realidade aquilo que não existe pelo poder da fé que há em você, no nome de Jesus. Amém? É comigo e contigo. E ali, quando eles viram que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, eles ficaram também ansiosos, ficaram desnorteados. E a palavra aqui diz que era meio que um batendo cabeça para um lado e para o outro, correndo e falando: olha, não achei o corpo de Jesus. E o outro fala: olha, não acharam o corpo no sepulcro, corre lá. E quando corre, um entra, outro não entra. Mas no final das contas, a gente vê que eles estavam tentando de alguma forma resolver aquela situação. Eles estavam de alguma forma pedindo ajuda uns aos outros, preocupados, porque aquilo que eles esperavam que iriam encontrar, que era o corpo de Jesus no sepulcro, não estava lá. E a palavra diz, no versículo 9, que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqueles homens ainda não tinham entendido a palavra declarada sobre eles, que Jesus iria ressuscitar. E quando eles não trouxeram à memória aquela palavra, diante do momento que eles esperavam encontrar o corpo de Cristo ali no sepulcro, eles ficaram sem saber o que fazer. Mas porque eles não se lembraram de Jesus, que enquanto caminhava com eles, havia já falado: olha, é necessário que eu vá, para que então venha o Consolador, o Espírito Santo. Jesus já havia dito algumas vezes sobre a necessidade dele se entregar ali na cruz, morrer na cruz por mim e por você, dizendo: olha, vocês vão ter um momento de tristeza, mas logo depois vocês terão uma alegria. Por um momento não me terão mais, mas depois eu estarei com vocês para sempre. E mesmo assim, naquele dia, quando eles entraram no sepulcro e não encontraram Jesus, eles não se lembraram de que havia uma promessa, de que Jesus, ele não estaria lá no sepulcro, um corpo de um homem morto, mas ele estaria ressurreto. Oh, meu irmão, nós precisamos guardar as promessas de Deus na nossa vida, para que ao longo da nossa caminhada, nesse ano de 2023, essa ansiedade, essa preocupação não venha a tomar lugar nas nossas vidas como tomou na vida daqueles discípulos. Eles não sabiam como reagir, porque eles não lembravam da promessa. Você entende isso? Eles precisavam estar firmados na palavra para saber: olha, Jesus falou que ele iria ressuscitar, então não precisa chamar um ao outro, vamos crer que ele já ressuscitou e ele vai encontrar conosco. Essa deveria ser a reação daqueles homens. Mas a dúvida, a preocupação diante daquela situação, ela foi maior do que a memória das promessas que Deus havia liberado sobre eles. Mas se nós queremos realmente sair dessa ansiedade, dessa preocupação de um novo ano, nós precisamos ouvir a palavra, ouvir a promessa da dupla honra, mas tomar essa palavra como verdade para nós, tomar posse dela de fato, e não apenas ser uma palavra que foi falada: olha, há uma unção de dupla honra, mas viver essa palavra como verdade e fazer com que ela possa blindar as nossas emoções. A promessa de Deus, quando ela é liberada e nós tomamos posse, ela blinda as nossas emoções e nos ajuda a fazer o que a palavra nos ensina, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Amém? Que Deus possa blindar as suas emoções nesses dias. Faça isso hoje, meu irmão. Coloque a palavra de Deus, como diz aqui a Bíblia, como um selo. Põe-me como um selo sobre o teu coração. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10. Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 10. No versículo de número 23, ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, querido? Coloca a mão no teu coração e fala assim: coração, se apegue
com firmeza a esperança que tem sido declarada, porque aquele que prometeu, o meu Deus, é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu irmão, se nós colocarmos a palavra, a promessa de Deus, como aquela que blinda os nossos corações, blinda as nossas emoções contra a dúvida, contra a ansiedade, contra o dia mau, quando ele chegar, meu irmão, nós vamos voltar para a cruz e falar: Senhor, eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Eu sei, Senhor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso vai te fazer vencer aquela ansiedade, te fazer parar, saber que tem desafios pela frente. Tem sim, mas esses desafios serão acompanhados dos milagres que Deus fará no meio da nossa caminhada. Amém? Você crê nisso? Então levanta a sua mão comigo e fala assim: eu creio que em meio à caminhada os desafios virão, mas também virão milagres, sinais e prodígios do meu Deus agindo em meu favor, em nome de Jesus. Aleluia. É isso que você e eu precisamos declarar diante das situações que vêm para tirar a nossa paz, para gerar ansiedade, dúvida, se realmente será o ano da dupla honra, porque tem tanto desafio para viver, não é verdade? Tem tanto gigante para ser vencido, mas tem tanto Deus e anjos do Senhor ao teu lado também, meu irmão. Veja dessa forma, porque Ele é fiel. E volta comigo, lá em João no capítulo 20. Se nós continuarmos lendo, a história conta aqui, depois do versículo 9, veja o que diz aqui João 20, 10, que os discípulos, depois daquela confusão toda, Jesus não está, alguém fez alguma coisa com o corpo, não sabemos o que aconteceu. A história diz que eles voltaram para casa. No versículo 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Diz aqui que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aleluia. Que história de Maria, né? Mas ela começa não da maneira ideal, porque diz que Maria estava ali, os discípulos voltaram, saíram ali do sepulcro, voltaram para casa, certamente comentando sobre aquilo que havia ocorrido, pensando o que poderia ter acontecido. Mas a palavra diz que Maria, ela ficou sem ação. Ela continuou ali à porta do sepulcro, chorando. Ela não conseguiu lidar com aquela situação, foi mais forte do que ela. Maria ficou então ali diante do sepulcro, só chorava, chorava. E a palavra diz, meu irmão, que ela até viu homens que surgiram dentro daquele sepulcro. E ela estava tão abatida que ela não imaginou de onde surgiram esses homens, pastor, né? Ela estava à porta do sepulcro, ela teria visto alguém entrar, amém ou não? Mas ela estava tão abatida que aqueles homens, de repente, ela viu dentro do sepulcro e não reconheceu que eram anjos. E mais,
Jesus apareceu ali dentro do sepulcro para ela, e ela não reconheceu que era Jesus. No meio da luta, da dor, meu irmão, às vezes ela é tão grande dentro de nós, que Jesus aparece, dá uma direção, fala conosco, e nós não reconhecemos que é Ele agindo no nosso meio, porque a dor é tão grande, a dificuldade é tamanha, a dúvida, a ansiedade é tão forte, que a gente não consegue lidar com aquilo, e Jesus aparece, seja aqui como Ele apareceu para Maria Madalena, seja através de um homem, um amigo, um pastor, um discipulador que te dá uma palavra, e aquela palavra, ela teria poder para curar, para libertar, para mudar aquela situação, mas você está tão abatido que você não consegue receber aquela palavra e tomar posse. Mas a palavra que diz que Jesus olhou para ela e lhe disse: Maria. E nessa hora, nem a ansiedade, nem a dor, nem o choro puderam impedir que ela fosse alcançada pelo amor de Cristo, porque Cristo conhece cada um de nós pelo nosso nome, como foi ministrado aqui hoje. Cristo conhece como chegar até você, e Ele não vai deixar que essa dor, essa ansiedade, essa dúvida impeça que Ele se faça presente na sua história. Ele não permitiu que Maria continuasse ali, chorando à porta do sepulcro, mas Ele mudou a história dela. Quem crê que Jesus vai mudar a sua história nesse ano de 23, amém? Então levanta a sua mão para mim e fala assim: Senhor Jesus, obrigado por não desistir de mim, e assim como o Senhor tirou o choro de Maria, eu creio que todo choro, toda ansiedade, toda dor que está na minha vida será retirada, porque o Senhor lutará por mim. Aleluia, glória a Deus. O Senhor lutará por você, meu irmão. Ele não vai abrir mão. Ele não deixou Maria ali parada, frustrada, mas Ele conectou-se com Maria novamente. Ainda que você se sinta fraco, abatido, ainda que você perca a esperança, Jesus não perdeu a esperança por você, e Ele vai injetar de novo em você essa mesma alegria de viver, de lutar. Maria saiu dali como? De quem estava chorando, como alguém que falava: eu vi o Senhor. Ah, meu irmão, essa vai ser a alegria que vai encher seu coração também nesse ano de 23, amém? E você vai no meio da luta dizer: olha, eu estava lutando, estava difícil, mas eu permaneci crendo, e no final eu vi o Senhor agindo em meu favor, amém? Aleluia! É assim que deve ser a nossa história, assim será a sua história nesse ano, porque você agirá debaixo do encontro com Jesus. Mas é interessante que no meio dessa história aqui, Maria vira para aquele jardineiro, que na verdade era Jesus, e fala, olha o que ela diz aqui no versículo de número 15, quando ele pergunta: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria estava tão desnorteada nesse momento, que ela queria de alguma forma resolver aquela situação, e ela presumiu diversas possibilidades. Alguém levou o corpo de Jesus daqui. Isso é que acontece em muitas situações da nossa vida, porque nós ficamos às vezes paralisados quando as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos, quando as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos, nós começamos a imaginar coisas ruins. Geralmente a gente não imagina coisas boas, amém ou não? Não é verdade? A gente começa a imaginar coisas ruins. Olha, esse menino não apareceu em casa ainda, cadê esse menino? Né? Pastora está aqui, tem uma filha já jovem, daqui a pouco está seguindo voo solo, né, pastora? Em nome de Jesus. E aí, ainda assim, está maior de idade, vem ou não vem, pastora, essa ansiedade? Cadê essa menina que não deu notícia? Está na igreja, abençoada, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Mas a gente fica preocupado, olha, está demorando demais, será que aconteceu alguma coisa? Aí começa, né? Será que aconteceu alguma coisa? E fica preocupado. Eu ainda não estou muito nessa preocupação não, que meu filho ainda está debaixo das minhas asas.
Mas quantos aqui tem filhos já que estão voando solo, né? Aí você fica meio assim, Jesus, esse menino não dá sinal, não responde telefone, para que eu dei celular para ele? Mas não responde, né? Eu falo com a minha esposa, não manda WhatsApp se for urgente, não me liga, porque o WhatsApp eu vou ver quando eu parar. E a gente fica preocupado, já presume, será que aconteceu um acidente? Não sei. Aí liga o jornal, acidente, pronto, meu filho está no acidente, né? E começa a ficar preocupado com aquilo, porque a gente já começa a prever coisas ruins. Maria falou, alguém levou Jesus daqui, esqueceu da promessa que Jesus ia ressuscitar. E às vezes a gente fica assim, sabe, realmente pensando sempre o negativo. Eu vou falar, olha, eu estava 2 dias no hospital, a igreja orou e eu queria agradecer a oração da igreja, de cada um. Você vê que ela já levantou daqui e foi lá resolver. Tá voltando ali, né? Estava no banheiro, que agora, muita água nessa vida. Mas estávamos lá no hospital, e aí fizemos a cirurgia, ela foi fazer a cirurgia para cálculos renais, venceu a primeira etapa, e eu agradeço as orações, virá a segunda etapa, mas em nome de Jesus vai ser mais branda, mais rápido. E o médico falou para mim, é rápido, daqui a pouco ela está de volta. Meu amigo, ela saiu 11h30 do quarto, deu 1h30, ela não tinha voltado. Eu falei, Senhor, aconteceu alguma coisa. Falei, 11h30 para 1h30 tem 2 horas e ninguém dá sinal. Eu comecei, Jesus, será que aconteceu alguma coisa? Exatamente o que a gente faz. Aí eu comecei a orar, falo, Senhor, coloca as suas mãos, não deixa acontecer nada. Se acontecer alguma coisa, Senhor, tem misericórdia, dá sabedoria aos médicos. E a gente começa, né? Começa a ficar pensando que saiu do controle de Deus. Por quê? Porque não está conforme aquilo que nós planejamos, conforme a forma que nós esperávamos. Saiu um pouquinho daquele nosso modelo mental, a gente já acha que deu ruim, que deu errado, mas Deus está no controle, amém? Quem pode levantar a sua mão e falar assim, Deus está no controle, aleluia. E Deus estava no controle, meu irmão. Deu meia hora, aquela ansiedade foi abrandada pela oração, né? E ela chegou lá, eu falei, mas meu bem, foi ruim a cirurgia? Ela, não, é porque eu fiquei lá esperando, demorou para eu entrar. Eu falei, aleluia, né? Está explicada a demora. Ela falou, eu entrei, quando eu entrei foi rápido, mas eu fiquei quase 1 hora esperando para entrar. Eu falei, mas por que te tiraram daqui 1 hora antes, né? Para me deixar assim? Aí Deus prova o nosso coração, amém? Mais uma vez, agradecer a oração da igreja, está aqui, já está andando. A primeira noite foi muito pesada, muitas dores, né? E a gente clamou mais ainda, mas graças a Deus na segunda noite conseguiu dormir bem. E foi a noite da vigília, onde nós soubemos que a igreja levantou um clamor, e toda aquela dor que houve na noite anterior, na noite da vigília, cessou para a glória de Deus, amém? E por isso nós conseguimos sair do hospital no sábado, dia 31, às 14h30. E eu falei com ela, nós vamos para a igreja. E passamos um ano, viramos anos aqui na igreja, diante do Senhor, como fazemos há mais de 15 anos, para a glória do Senhor. Falei, não aceito passar fora da igreja, muito menos dentro do hospital, né? Mas Deus honrou, amém, queridos? Mas a gente presume sempre coisas ruins. O marido chega em casa, teve um dia ruim no trabalho, teve uma notícia ruim, todo dia chega em casa, dá um cheirinho na esposa, dá um abraço no filho, e nesse dia ele chega em casa amuado, senta, vai tomar um banho e come, e não fala nada. A mulher fala, acho que não me ama mais. Nenhuma mulher falou isso aqui, né? Nunca, né? Acho que não me ama mais. Será que tem outra? Nossa, não valoriza a esposa que tem, a família que tem, e nem parou para pensar o que pode ter acontecido, né? Mas é porque a gente presume as coisas ruins, quando está fora daquilo que é o normal que a gente planejou, daquilo que a gente espera. Mas, meu irmão, Jesus virou para aquela mulher, Maria Madalena, chegou bem pertinho dela, imagina que ele olhou nos olhos dela, e ele falou, Maria. Aquilo mudou o semblante daquela mulher, mudou a tristeza em alegria, e cumpre o que a palavra diz, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Te dar vestes de louvor, meu irmão. Não tenha essa angústia, essa ansiedade como regra sobre a sua vida, mas deixa o Senhor Jesus te chamar pelo teu nome. Ouça a voz do Mestre que está perto de você. No momento mais difícil,
é quando a gente às vezes tem dificuldade para se lembrar que Deus está ali cuidando de nós, mas Ele sempre está com as mãos estendidas para agir poderosamente na nossa vida. E aqui eu quero continuar dizendo o que Maria esperava encontrar: um corpo. Maria estava ali preocupada porque o corpo não estava no lugar. Meu irmão, a expectativa dela era encontrar o corpo do mestre, para poder velar o corpo. Esqueceu que tinha uma promessa de que ele seria ressuscitado. Mas, meu irmão, embora não tenha sido como Maria esperava, foi melhor, muito melhor, amém? Dá um abraço no seu irmão, olha para ele assim e fala: meu irmão, pode até ser que não aconteça como você planejou ou como você esperava, mas com Jesus sempre será melhor, em nome de Jesus, amém, querido? Meu irmão, pode aplaudir ao Senhor. Meu irmão, Maria, ela esperava encontrar um corpo, mas ela encontrou Cristo ressurreto. Meu irmão, foi muito melhor do que a expectativa. Não se engane, ainda que as coisas pareçam sair do teu controle, Deus fará de alguma forma que elas sejam maior e melhor do que o que você planejava, em nome de Jesus. Então, quando você estiver lá pensando: Senhor, mas não está acontecendo do jeito que eu queria, você vai continuar a oração e vai dizer: mas eu creio que o Senhor está agindo, e de alguma forma o resultado será melhor do que aquele que eu imaginei e planejei, porque os seus planos, eles são melhores e maiores do que os nossos, amém? E para isso Deus tem que mudar algumas coisas, e você tem que se submeter a esses ajustes que o Senhor fará no meio da caminhada. Aleluia. Mas eu queria continuar aqui a história, porque ela não acaba aqui, dizendo que no versículo de número 19, vá lá comigo em João 20, verso 19. Diz que ao cair da tarde, ainda daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mais uma vez, meu irmão, os discípulos estavam ali com medo. Maria estava na porta do sepulcro chorando, e depois encontrou Jesus e saiu dali: eu vi o Senhor, alegre. Os discípulos estavam com medo, trancados, sem saber o que fazer, porque Jesus não estava mais do lado deles, com medo da perseguição. Mas Jesus aparece, porta trancada, Jesus aparece, como aqueles anjos apareceram no sepulcro, como Jesus apareceu no sepulcro. Não tem que ser do teu jeito, meu irmão, não tem que ser do jeito que você esperava ou do jeito natural, tem que ser do jeito de Deus, e Ele vai aparecer na sua vida, ainda que seja no momento mais difícil, e Ele vai falar para você como falou aqui: paz seja com vocês. Paz seja com vocês, meu irmão. E Ele falou: olha, sou eu mesmo, olha aqui as marcas do meu sacrifício por vocês. E então a palavra diz que aqueles discípulos, daquele medo, se transformaram em discípulos cheios de alegria, porque eles viram que o Deus a quem eles serviam estava ali presente, não havia os abandonado, não estava longe, não estava fora daquilo que Ele havia declarado na palavra, mas tudo o que Ele falou estava se cumprindo naquele momento. Meu irmão, essa vai ser a sua alegria também, quando você vê que aquela palavra liberada da dupla honra, a unção da dupla honra acontecer ao longo desse ano, você vai se alegrar juntamente com o Senhor, porque Ele está se materializando como Deus de milagres na sua vida, amém? Essa tem que ser a nossa fé, a nossa alegria de que o Deus estará ali, agindo poderosamente na nossa vida. E sabe por quê que Jesus, Ele apareceu para aqueles homens? Porque Jesus tinha planos grandiosos para eles. O ministério deles não podia parar ali.
Jesus sabia do potencial que eles tinham. E quando ele apareceu ali naquela sala, naquele lugar, ele rompeu com o medo. Ele rompeu com aquela paralisia onde eles estavam, declarando paz sobre eles. Ele rompeu com aquele ambiente que travava os planos de Deus na vida deles, porque ele veio para trazer uma direção, para trazer paz e dizer: tem muito mais a realizar, tem muito mais a fazer. O medo não pode te travar, meu irmão. A ansiedade de como você vai resolver e tornar realidade os sonhos que você planejou, que você deseja conquistar em 2023, não podem te parar. Mas você precisa ter essa paz de Jesus junto contigo, nessa caminhada, para não ter a ansiedade como um empecilho no meio do seu caminho. E aqui ele continua dizendo, no versículo de número 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu irmão, por que Jesus apareceu ali para aqueles homens? Porque Jesus precisava fazer com que eles entendessem que havia um chamado na vida deles, e esse chamado não podia parar. Tanto que ele fala: o Pai me enviou, e eu também estou enviando a vocês. Paz seja convosco para cumprir esse envio. E para que isso se torne algo real, mesmo que eu não esteja como homem ao lado de vocês, tem alguém que vai estar todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebam o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode receber o Espírito Santo? Você pode levantar a sua mão comigo e falar assim: Senhor Jesus, eu recebo o Espírito Santo, que estará comigo nos momentos bons e nos momentos ruins, todos os dias da minha vida, para me fazer avançar em direção ao seu chamado para mim, em nome de Jesus. Aleluia. É Ele, meu irmão, que te capacita a se levantar todos os dias e a encher o seu peito e falar: eu vou lutar novamente. Se for necessário, eu vou fazer de novo, até que o Senhor venha e mude essa história. Até que Ele venha, eu vou crer. Até que Ele venha, eu vou clamar. Até que Ele venha, eu vou orar, eu vou jejuar. Mas eu sei que uma hora Ele virá, e esse medo, essa tristeza se transformará em alegria, como foi ali com aqueles discípulos. Mas eu preciso declarar: até que Ele venha. Ele disse aqui que havia um envio, e soprou o Espírito Santo. E eu queria que você lesse comigo em João, no capítulo 16, volta um pouquinho aí no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Em outro momento, com os discípulos, ele também diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, sim. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Ele não estava dizendo que essa paz seria desassociada de lutas, de desafios. Pelo contrário, essa paz seria capaz de mantê-los firmes, mesmo quando passarem por desafios, mesmo quando passarem por aflições. Nós somos capazes de passar por elas em paz, sabendo que o nosso Deus, Ele está à nossa frente. Amém? Ah, meu irmão, como é bom quando você consegue falar de um problema sem levantar a voz, sem tremer, sem se abalar, mas dizer: eu estou com esse problema, mas eu sei que o meu Deus está lutando por mim. Eu sei que há um intercessor nos céus, e os anjos e Ele dá ordem aos seus anjos para me guardar, para me abençoar, para liberar o caminho. Está chegando a hora da minha vitória. Amém? Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vida de um homem e de uma mulher que anda pela fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. Ele vive sabendo que no mundo teremos aflições, mas em meio às aflições temos bom ânimo, porque vamos vencer com Cristo. Amém? Vamos vencer com o Senhor. E eu queria encerrar lendo o que está em Filipenses capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses.
no capítulo 4, no versículo de número 7, ele diz assim. Vamos ler o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e como ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem quer essa paz sobre a sua vida? Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Oh, meu irmão, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu preciso de paz na minha mente, para dormir tranquilo, amém? Quem quer ter sonos tranquilos, em paz, sem ter aquela mente, né, que não consegue desligar, e não consegue ter um sono bom, porque está pensando como vai resolver aquele problema amanhã? Eu confesso que Deus trouxe essa palavra primeiro para mim, porque amanhã eu volto a trabalhar, como muitos aqui, e eu tenho um mega desafio amanhã, e eu espero entrar de férias depois de amanhã, então eu tenho um desafio maior ainda. Eu tenho um dia para colocar em ordem e ficar um mês fora. E eu falei, Senhor, aí ele, paz seja convosco. Eu falei, aleluia, amém, em nome de Jesus. E aí ele fala, paz que excede todo entendimento, que guardará o coração e a mente de vocês, que vai te dar sono tranquilo, meu irmão. Paz na sua mente, paz nos relacionamentos que você tem, marido com mulher. Quem quer ter paz no relacionamento e não brigar esse ano de 2023, amém? Levanta essa mão. Você está com a sua esposa, seu marido, dá a mão a ele e fala, olha para ele assim, agora é um momento de casal, olha para ele e fala assim, meu amor, nós teremos paz no nosso relacionamento, em nome de Jesus. Agora você está com a sua família aí, dá um abraço nela, porque é paz nos relacionamentos entre pais e filhos, paz no relacionamento entre irmãos. E você vai declarar também com ele, dá um abraço na sua família e fala assim, nós declaramos paz dentro do nosso lar, paz e alegria no nosso relacionamento dentro do nosso lar. Aleluia, amém, queridos? Não é só para declarar aqui e viver diferente ao longo do ano, não. Você vai lembrar dessa palavra e vai falar, nós fizemos um acordo no primeiro dia do ano, amém? Então não vamos brigar, vamos resolver em paz, aleluia. E ele diz também, e eu vejo também que Deus é aquele que nos traz paz sobre a nossa vida financeira e profissional. É paz na mente, no coração. Quando a gente está com um problema financeiro, a gente fica assim, Senhor, eu tenho que trabalhar mais, preciso de um emprego novo, preciso trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí fala, não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Aí começa a voltar à realidade, fala assim, não dá para fazer milagre, é Deus quem faz o milagre, amém? Então se é Deus quem faz o milagre, traz paz sobre o seu coração, para que você entenda que se você é alguém fiel ao Senhor, se você tem uma aliança com Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, você tem paz de que nada vai faltar, mas Ele tudo supre aquele que nele confia, aquele que tem uma aliança com Ele, amém? E antes de encerrar aqui, eu queria te dizer, meu irmão, vale a pena colocar a sua vida totalmente no altar do Senhor. Vale a pena confiar a sua história ao Senhor, o seu ano de 2023 ao Senhor, porque é Ele quem traz paz para aqueles que estão diante da sua presença. Não há como ter paz se o Espírito Santo não estiver contigo. Ele virou para os discípulos, ele falou, olha, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E para que vocês sejam capazes de cumprir esse envio, para que vocês sejam capazes de viver em paz, recebam o Espírito Santo, porque é Ele quem capacita o homem a viver em paz e a viver os sonhos de Deus. E eu queria te convidar nessa noite, meu irmão, a permitir que o Espírito Santo esteja todos os dias presente na sua vida,
Não como ele estava ali, Jesus, diante de Maria, e ela não conseguia reconhecê-lo, mas como terminou a história de Maria Madalena, onde ela ouviu o nome dela pela boca do Mestre, e você vai ouvir o seu nome saindo da boca do seu Jesus, do Espírito Santo, falando o quanto você tem valor, falando do teu potencial, falando para você que os teus sonhos não são impossíveis, mas você precisa do Espírito Santo para que ele se torne realidade, falando para você que essa paz que você tanto deseja e que talvez pareça longe, ela é uma paz possível se o Espírito Santo habitar na sua vida, habitar dentro do teu lar. E eu queria te convidar nesta noite a declarar isso sobre a sua história, a declarar: Senhor, eu preciso dessa paz, e eu sei que o Senhor tem para me dar. E eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração nessa noite e a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, libera os meus olhos espirituais para te enxergar em todo tempo. Não deixa a minha ansiedade, as dúvidas, não deixa, Senhor, essa preocupação ser maior do que a minha confiança em Ti. Transforma, Deus, essa minha luta natural em uma dependência espiritual. Eu farei a minha parte, mas eu não deixarei de crer e de entrar no mundo espiritual para lutar como um homem, uma mulher chamado pelo Senhor para viver o sobrenatural. A minha vida não está baseada naquilo que os homens dizem, naquilo que os meus olhos veem, mas em cada palavra que sai do teu altar, em cada promessa que o Senhor tem liberado na tua palavra sobre as nossas vidas. Creia, meu irmão, e libere a sua fé para que o ano de 2023 seja verdadeiramente o ano da dupla honra sobre a sua história. Tome posse das promessas, porque elas irão blindar as suas emoções e aplacar toda ansiedade, toda dúvida, todo pensamento negativo, e vão trazer de volta a esperança, a fé de que há um Deus vivo agindo na sua história, há um Deus que cura, há um Deus que liberta, há um Deus que muda os tempos e as horas, que levanta o que está abatido e o faz assentar firme sobre a rocha, o coloca à mesa diante do rei para ser honrado, como foi liberada a história de Mefibosete. E é esse Deus que se apresenta a você e te diz: paz seja contigo. Receba o Espírito Santo para alcançar, avançar e viver as minhas promessas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você receba, meu irmão, dessa unção, que receba do Espírito Santo para viver um ano de dupla honra em nome de Jesus. E se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco ontem na virada, ou melhor, nessa última madrugada, eu quero te dar a oportunidade de ofertar ao Senhor a sua oferta da dupla honra, de colocar diante do Senhor nessa noite uma oferta que venha a declarar para Deus: Senhor, aqui está a minha fé de que o Senhor vai realizar na minha vida ao longo de 2023. Aqui está a minha oferta que vai abrir os céus para que a tua promessa de dupla honra venha sobre a minha vida. E se você deseja, meu irmão, e ainda não fez essa entrega da oferta da dupla honra, eu quero te convidar a levantar suas mãos. Os irmãos estarão indo até você para te entregar o envelope. Pode passar o envelope agora, por favor, equipe. E você vai ter a oportunidade, como eu fiz ontem, você terá a oportunidade hoje, como muitos fizeram ontem, de consagrar a oferta da dupla honra e dizer: Senhor, eu faço um voto, um desafio com Deus, para que algo sobrenatural, além daquilo que eu imaginava, possa acontecer na minha vida. Amém? Se você preparou a sua oferta do desafio, da dupla honra, eu quero te convidar a levantar suas mãos com a oferta agora. Tem alguns irmãos que estão preparando a sua oferta, não puderam fazer ontem. E eu quero te convidar a levantar as suas mãos, o seu envelope, e nós vamos orar.
E em seguida, meu irmão, você que não esteve ontem aqui e não recebeu a unção com óleo da dupla honra, o óleo que foi consagrado ao longo da campanha Projetando, eu quero convidar você também a vir aqui enquanto nós estaremos louvando, para receber esta unção. Quem aqui não esteve ontem, não recebeu a unção da dupla honra? Então você, pastores, podem vir aqui à frente. Você vai receber essa unção agora. Os pastores estarão aqui, enquanto o louvor estará ministrando, você receberá esta unção hoje. Mas antes, vamos orar pela sua oferta, e você também vem aqui e deposita a sua oferta, para que também receba a unção da dupla honra. Levante as suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oferta alçada que está sendo colocada diante do teu altar. Uma oferta de desafio, que coloca diante do Senhor o coração deste homem, dessa mulher, que crê no sobrenatural e que deseja entrar em um novo nível nesse ano de 2023, dizendo: Senhor, eu creio que de ti vem a honra que vai sobre um homem e uma mulher nesta terra, que nada é dado a um homem se primeiro não for conquistado nos céus. Por isso recebe, Senhor, e sela esta promessa da dupla honra sobre a vida financeira dos seus filhos, em nome de Jesus. Você que deseja receber essa unção da dupla honra, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Venha você que não esteve ontem, e nós vamos ministrar esta unção. E depois coloca o envelope aqui, amém? Você que levantou a mão, que não esteve aqui ontem à noite, vem aqui receber essa unção da dupla honra. Isso, e Deus vai estar ministrando sobre você. Vamos louvar ao Senhor enquanto isso.